Aí tu só me diz aí, Wellington, como é que tá, para eu ter uma noção do que tá acontecendo. Eu tô mandando mensagem agora pra eles. Tá bom, certo. Obrigado. Pronto, eu só avisei lá, só ninguém visualizou ainda, né? Mas aí, como o pessoal, não sei se vai visualizar agora ou não, se como ninguém estava sabendo, na verdade, que pelo menos só dois que me responderam nem sabiam, e os demais eu não sei se vão acessar, então não sei nem se eles estavam, se estão em casa, se estão podendo, porque não se organizaram, né? Já que eles não estavam sabendo, então não sei Sim, nem dizer que eles não sei acessar, mas eu mandei. tá. Deixa eu ver, eu já, certo, obrigado. Eu já tô verificando uma coisa aqui com a coordenação, tá bom? Só um pouquinho. E pelo que eu entendi, professor, era para ter bastante gente, porque era, assim, não só do meu grupo, mas pelo que eu vi, era para botar o pessoal também de nutrição, né? E ninguém. Não, é que na verdade, o seguinte, na verdade, essa daqui é só para vocês. Tem uma outra que vai ser concomitante, que é com a nutrição e com a enfermagem. Se eu não me engano, é a disciplina. Deixa eu ver. Agora não me falha a memória se é do imune. Deixa eu ver uma coisa aqui. Calma aí. Bom, porque quando eu recebi a mensagem, né, do link, eles explicam, né, que é para gente, que é para educação física bacharelado, e para o pessoal de nutrição de um semestre a menos aí. Aí eu achei É, que é que na também. verdade o que que acontece, né, Wellington? Por exemplo, essa disciplina, esses alunos já fizeram, esses que estão aí no segundo e no terceiro semestre. Então, por exemplo, amanhã eles vão estar começando comigo uma disciplina que é do sistema digestório, do sistema endócrino e renal.
Mas eu sei que vocês irão fazer sim uma outra. Deixa eu olhar aqui nos arquivos. Qual que é que vocês vão fazer concomitante com eles? Nutrição. Tem, tem outra aula também, acho que, deixa eu ver aqui, acho que é dia 17, deixa eu dar uma olhada. Vamos olhar. Vocês vão fazer do sistema nervoso e cardiorrespiratório, que vai começar dia 8 de abril. Isso também. Essa disciplina vocês vão fazer junto com os outros alunos que são daí do quarto e quinto semestre, vocês, e eles são do segundo e do terceiro, a enfermagem e a nutrição. Daí sim é bastante gente, semestre passado chegava a ter mais de 60 alunos, né, por noite, na verdade. Mas, pode Hoje falar. seria aula 1 e 2, né? E aula 3 e 4 vai ser no dia 24, não é isso? Ah, não, desculpa, Aumenta tem só um aula. pouquinho. Hoje tem uma aula, né? E dia 17 tem outra. Depois dia Na ver- 31, São 4 encontros, na verdade, né? 4 encontros, exato. 4 encontros. Aham. Deixa eu ver aqui uma coisa. Mas como eu disse, o pessoal, pelo menos só dois que eu falei, não, ninguém tinha recebido, não estavam nem sabendo, né? Tá, e me diz uma coisa, este comunicado com essas datas aí, tu recebeu no teu WhatsApp, isso? Isso, eu recebi no WhatsApp. Tá. E os demais, geralmente, eles recebem, que a gente conversa assim, quando recebe alguma coisa no É. WhatsApp, né? Uhum. Geralmente eles Sim. recebem. E quando eles me falaram que não tinham recebido, que eu descobri agora, né? Que eu não comentei porque eu achei que estava todo mundo certo. Mas aí, quando eu descobri agora, a gente achei bem estranho não ter recebido. Sim, sim. Deixa eu ver aqui uma coisa um pouquinho. E o link ainda estava errado, não estava conseguindo acessar ainda. Eu vou fazer o seguinte, Wellington. Vai ter aula quase que particular aí para ti, né, agora, mas a aula está sendo gravada, certo? Depois a gente disponibiliza essa gravação, enfim, e qualquer coisa a gente ainda com os demais pode conversar. Vamos ver essa questão do link. O link é o seguinte, já vou adiantar aí para ti, e tu pode repassar, pode usar sempre esse mesmo link para a semana que vem, né, e para as outras aulas também, as outras aulas desta disciplina, na verdade, tá? Essas ciências morfuncionais do sistema tegumentar, locomotor e reprodutor, certo? Tá Tá certo. bom? Wellington, eu não sei, não sei, tu já me conhecia, tu já tinha feito, não, acho que a gente não me conhecia ainda, né? A gente fez uma aula no ano passado, também dessa mesma forma. Ah, certo, tu participou então da disciplina de ciências moleculares, é isso? Perfeito, ciências moleculares. Tá, perfeito, muito bem. Então tá, segue-se o mesmo padrão, então vocês têm um relatório para fazer, né? Este relatório, vocês têm um PDF do arquivo do relatório. Isso é uma coisa importante que eu até queria organizar agora no início, né? Eu ia repassar aí a todos mais uma vez, mas é um ponto importante, porque vocês a cada aula têm um relatório, né? Eu vou projetar aqui, daí vai ficar melhor, porque daí eu organizei o material e tem inclusive ali o meu e-mail da coordenação, que daí tu pode também depois estar passando, fazendo neste momento essa conexão também com os teus colegas, tá? Deixa eu compartilhar aqui o link. É uma aula super importante para vocês, porque você sendo da educação física, né? A gente vai começar agora a trabalhar a questão, e vocês já devem ter tido a parte teórica,
mas é a parte do sistema esquelético, né, falar um pouco dos nossos ossos, algumas estruturas, alguns nomes aí de ossos, vocês, na verdade, precisam saber identificar isso, né? Mas a disciplina, ela sempre se divide quando a gente tem esse sistema aí também remoto, e se fosse presencial, iria se dividir numa parte estrutural e numa parte histológica. Então, na verdade, tem lâminas, né, para serem observadas, lâminas para serem vistas e lâminas para vocês depois até reproduzirem no relatório de vocês, tá? Deixa eu só... Então, tu estás vendo aí, o Wellington tá vendo? Eu tô vendo sim, professor. Tá bom. Eu vou só mencionar aqui o... Deixa eu... Então, este é o título, né, da nossa aula, da nossa disciplina, aí, Ciências Morfofuncionais, Sistema Tegumentar. A gente vai falar um pouco sobre a questão da pele, estrutura da pele, né? Tão importante, algumas alterações que a gente pode observar também nesse sistema tegumentar. Depois a gente tem um ponto que, na verdade, é o ponto inicial da disciplina, a questão locomotora dos ossos. Obviamente, associado a isso, sempre tem alguma questão relacionada, sim, aos músculos, né? E a gente não pode fugir disso, porque uma coisa está relacionada à outra. E a parte do reprodutor, certo? E eu vou passar, porque então tu já viu isso também, né? Eu já mostrei naquele outro momento, mas eu sempre gosto de deixar aqui, já que os demais eu não conheci. Eu iria repassar essas informações. Tu estás vendo, então, aí na projeção, né? Na verdade, o meu e-mail e o e-mail da coordenação. Então, uma coisa que eu quero deixar registrado aqui, né? É que o prazo de entrega de todos os relatórios será no dia 2 de abril. Tá? Então, assim, nós encerramos a disciplina, os nossos encontros na quarta-feira, mas ainda tem uns dias para estar enviando o relatório, certo? Aí o seguinte, só me diz aí, Wellington, mais uma vez, tu tens salvo este modelo de relatório? PDF aquele? Professor, eu tenho quase certeza que sim, porque eu mandei por e-mail, né? Que eu me lembro que foi enviado por e-mail para o senhor, o último relatório, então eu acredito que eu tenha salvo sim. Tá, certo. De qualquer forma, eu vou pedir para reforçar, para a coordenação reforçar aí o envio para vocês, tá? Então, que eles enviem novamente, sendo necessário que todos tenham acesso ao modelo do relatório. Mas, de praxe, né, vai ter os dados de identificação de vocês aí, semestre, o título da nossa aula prática. Então, hoje nós vamos falar sobre a questão do sistema locomotor, a data da aula, o curso de vocês, o polo, então, município de Novo Hamburgo. E sim, aqui, o título, na verdade, e repete-se aqui, a aula prática, né, é falar sobre as questões envolvendo o sistema locomotor. Nós vamos ver tanto a parte histológica quanto a parte estrutural, né? Então, assim, mescla sempre, neste nosso encontro de hoje, né, está destinado isso daí para vocês. Então, aqui tem só um modelo que eu dei exatamente o print de como que é, mas eu vou pedir para reforçar para enviar isso a vocês aí. Então, a nossa aula de hoje, né, a parte que nós vamos ver o nome dos ossos, alguns ossos, ou os ossos dos nossos membros, né, ela, na verdade, é o que diz respeito ao sistema
ou o esqueleto apendicular, porque a gente tem essa divisão, né? Na anatomia a gente usa esses termos aí, o que é o apendicular, o que é o axial. Então vai ter aquele que é o eixo principal do nosso corpo, mas vai ter um outro que está conectado a esse eixo principal, que é justamente o que está destinado para a gente compreender um pouco hoje. Então a gente vai falar um pouco desses ossos dos membros, né? Dos membros superiores, membros inferiores aí. Nós vamos estar falando cintura pélvica, cintura escapular. Isso nós vamos estar falando um pouco na aula de hoje, porque a aula da semana que vem é para vocês justamente finalizarem com a parte do sistema do esqueleto axial, que é aquele esqueleto, então, principal do nosso corpo, tá? Deixei os objetivos aqui, né? Então, o que vocês têm como objetivos para esta aula? É realizar a identificação e conhecer as características histológicas das estruturas, então, que compõem o nosso sistema locomotor. Nós vamos falar aqui de células que formam o osso, como é que elas vão amadurecendo dentro das estruturas ósseas, né? Como é que isso acontece? E que vocês, pelo menos, tenham uma noção dos nomes dessas células, saibam que elas existem, e também consigam compreender aí a importância delas nas questões práticas aí do dia a dia. Aí, as características também que vocês precisam compreender nesta aula, histológicas, da ossificação intramembranosa e a endocondral. Nós precisamos ver a diferença entre uma e outra. Então, eu trouxe aqui algumas imagens, vou mostrar isso para vocês, né, que vocês podem estar vendo aí também isso com maior riqueza de detalhes. Wellington, eu não sei também se daí tu vai me dizendo aí, tá? A questão é o seguinte, tem dentro da plataforma, tem uma biblioteca virtual e tem uma ferramenta que é o VID, na verdade, né? Tu tens acesso a um atlas aí de anatomia em 3D, né? Que é interessante, de repente, não sei, navegar, olhar, e tu tens a possibilidade de mexer ali nas peças, na estrutura óssea, né? Como é que ela pegar só ela, isolar só ela, olhar o detalhe daquela estrutura, por exemplo, eu vou pegar agora a escápula, eu vou olhar a escápula em detalhe, agora eu vou pegar o fêmur, vou olhar o fêmur em detalhe, tá? Então tem esta ferramenta, tá? Tem essa ferramenta que existe, e na verdade, se tu fores buscar, assim, olhar isso, em aplicativos, tu encontra uma série de outros aplicativos que tem, na verdade, aí essa funcionalidade na qual tu podes estar o quê? Pegando e olhando as estruturas ósseas, esqueleto, né? O esqueleto tanto axial quanto o esqueleto apendicular, e é bem interessante mesmo, né? Eu não sei se tu já chegou a navegar nisso na própria plataforma de vocês ou não? Não, professor. Não. Eu vou te dar então uma sugestão para ti e para os demais que depois de repente vão estar também assistindo, né? Se tu colocar aí naquela busca dos aplicativos no próprio celular, vai escrever assim, ó, ESSENTIAL, Essential, Skeleton. Começa a escrever com S direto, tá? É bem assim mesmo, como eu estou dizendo. Tem uma versão que é número 13 e tem uma outra versão que é número 4. Tanto faz, é um pouquinho mais atualizada, mas é bem interessante porque é um aplicativo que tu pode instalar
e tu pode olhar ali as estruturas ósseas, é bem legal, né? Porque ele tem quase parecendo que real a peça na tua frente, né? E tu só vai clicando em cima, daí ele vai aparecendo assim, ele vai ficando em verde, e ele vai te dizendo assim, aqui é o osso temporal, aqui é o osso frontal, aqui é o hospital, enfim, daí tu vai clicando ali nas estruturas ósseas e tu vai conseguindo identificar isso, certo? Não sei se tu conseguiu pegar e anotar aí. Esse daí eu não anotei, professor, que eu vou ver depois, né? Mas eu já estava até olhando aqui, eu vi que tem outros aplicativos bem legais também que dá pra fazer a mesma coisa. Tem um aqui, Não, tem esqueleto, vários, tem usado. de só de músculo, tem só de esqueleto, tem dos sistemas depois, né? Tem só da parte, vai estudar de repente o sistema digestório, vai estudar o sistema cardio. Tem uns que eles contemplam todos juntos e tem esses que são separados, assim. E esse em especial dos ossos, eu gosto bastante de utilizar, sabe? Geralmente eu recomendo para os meus alunos aí, de uma forma geral, a gente utiliza até para que eles possam estar estudando e olhando, assim, porque é um aplicativo, é bem tranquilo e ele não é pesado, sabe? Isso também é uma outra coisa interessante. Não é um arquivo pesado, um aplicativo pesado. Mas, enfim, tu pode olhar outros e é até interessante depois entre vocês aí no próprio grupo da educação física mesmo, né, específico, compartilhar isso daí e, e vocês poderem estar acessando, né? Isso é um complemento aos estudos de vocês. Então, a gente vai compreender essas estruturas histológicas, tanto da parte locomotora, da questão da ossificação, as questões anatômicas do sistema locomotor. Então, isso é um outro ponto para a gente compreender ainda na aula de hoje. E os ossos, alguns então hoje, ossos do corpo humano, esses ossos do corpo humano que vão entrar então os ossos do esqueleto apendicular. Nós precisamos neste momento, né, como nós vamos nos detalhar ao apendicular, eu gostaria então que assim, também vocês, eu sempre estou falando vocês porque geralmente tem vários alunos, né, mas enfim, a diferença entre o que é o axial e o que é o apendicular. Tá? Que isso fique claro para vocês aí em termos de estrutura óssea, tá? Em termos de sistema esquelético, certo? Me diz uma outra coisa aí, Wellington, vai me mantendo informado, eu vou aproveitando e perguntando, que é o seguinte, ontem vocês tiveram uma aula teórica, é isso? Eu vou dar uma olhadinha que eu não tô lembrado. Eu acho que não, professor. Eu só ter certeza. Não? Não. Tá. Quando que vai ser a aula teórica de vocês? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá. Quando? Eu tô olhando aqui, mas eu acho que é dia 15. Só tô tendo certeza aqui, peraí. Tá. Eu tô tentando achar aqui, porque geralmente eu acesso no computador. Eu nunca uso
o celular para Uhum. poder fazer, para olhar isso, sem para no computador, e como agora eu estou no celular só por causa da Não, não, videoaula, tranquilo. Porque eu e não, estava pensando que vocês tinham visto, na verdade, ontem já iniciado a aula, não estou mas tudo conseguindo bem, enxergar. Eu não consegui achar aqui pelo sem celular. problema, tranquilo. Ah, esse É, daqui é mais fácil. Então, só para complementar aqui, ó, tu já viu isso, né, naquela disciplina e talvez teus colegas também, alguns, eu não sei se todos, enfim, mas as lâminas elas vão ser coradas aqui, os que eu vou mostrar hoje para vocês, com hematoxilina eosina, tá? Só para que isso fique registrado, então, que vai Sim. corar substâncias, então, básicas, o que, que é ácido também, e as imagens, na verdade, que são mais relevantes aqui, que precisa reconhecer as estruturas, identificar as estruturas, enfim, depois fazer ali o desenho, elas estão coradas com o HE, que é a famosa hematoxilina eosina, tá? Aí nós temos uma primeira estrutura em termos cartilaginosos, né, que está destinado aí para que vocês possam estar observando. Então, na verdade, aí fica pensando assim, mas por que traqueia, né? Tem a ver com a questão de cartilagem. É por isso que ela está aqui neste momento, né? Então, quando a gente pega uma lâmina de traqueia, nós conseguimos ver uma camada mais externa, né, uma camada mais externa. Depois a gente tem na nossa traqueia, sim, porque a gente sempre fala, né, os nossos órgãos, nossas estruturas internas têm um revestimento por musculatura lisa, e daí depois, na sequência, sim, vai vir uma cartilagem, né, a chamada cartilagem hialina, né? Então, assim, olhando de fora para dentro, seriam essas camadas que a gente precisa encontrar aí, que a gente precisaria identificar. E isso daqui nós vamos esmiuçando à medida que nós formos andando aí com as outras lâminas, certo? Então, assim, ó, uma primeira informação lá no método, né, é a observação da questão dessa lâmina de traqueia. Então é a primeira lâmina que precisa constar lá e depois precisa ter uma representação, pelo menos uma representação nos resultados. O que, que vai acontecer? Neste primeiro relatório, precisa ter os desenhos das lâminas. Dos ossos, não precisa. Ossos é só identificar eles e está ok, tá? Agora as lâminas, sim, precisa fazer aí a representação e colocar os nomes das estruturas que estão sendo vistas, tá? Então essa daqui é uma primeira e eu vou passar, eu não sei se tu queres anotar aí, como é que tu tá fazendo, Wellington? Eu particularmente eu gosto de tirar print do que eu acho interessante, para ficar Tá, anotando durante a aula, né? tá. E quando eu vou fazer meu relatório, geralmente eu assisto a aula novamente, que é para mim ter Perfeito, entender perfeito. melhor. Eu não gosto de fazer Qualquer o coisa, relatório na uhum. primeira vez, que eu não pego tanto, pego já na segunda vez. Tranquilo. Qualquer coisa, tu dá um grito aí, te manifesta para eu saber. Ah, eu tô dando um print, espera mais um pouco. Daí eu sei, senão eu acabo passando. Às vezes eu acabo me empolgando, né? E vou andando. Mas se não, a gente para e tu tira ali, faz como tu tá acostumado também, até para constar isso no relatório, tá? Tranquilo, pode continuar, sem Então, problema. assim, tá bom. Então, assim, ó, aquela traqueia, né? A gente tem algumas estruturas em um outro ângulo aqui para serem observadas, né? A gente vai ter sim um epitélio, sim, porque estamos falando de traqueia,
uma lâmina basal, uma lâmina de sustentação, chamada também de lâmina própria, que sempre abaixo do epitélio vai ter uma lâmina de sustentação, esse tecido aí, né? E a traqueia, na verdade, ela tem algumas glândulas, né? A gente consegue ver aqui glândulas que produzem um muco que justamente esse muco é aquele muco que impede com que a gente vá reter as impurezas, algum material particulado, alguma coisa que a gente vai estar inalando, né? Que a gente consiga expelir isso, que a gente consiga reter isso lá neste muco. Então, a gente tem também essa produção de muco por essas células chamadas, ou por essas células, não, por essas glândulas chamadas de seromucosas. Isso é um ponto só importante a ser destacado aí, né? Porque tem uma aplicação até na questão bem prática, porque se de repente não funciona aquela estrutura, não tem a produção daquele muco, isso vai acabar prejudicando, né, o nosso sistema respiratório. De alguma forma, ele vai ficar comprometido, assim como o epitélio também pode ficar comprometido. Aí tem uma outra região, logo abaixo, chamada de pericôndrio, né? Nós já vamos falar um pouco mais sobre isso. E dessas estruturas aqui que tu estás vendo, cartilagem hialina, também vamos ver, assim, que outro nome que nós damos às células que estão ali dentro, né? Mas a parte de fora, a parte mais externa, então, neste ângulo que tu estás vendo aqui, chamada de uma túnica adventícia, uma camada adventícia, né? Um tecido conjuntivo, que é um tecido de proteção. É um tecido que envolve, na verdade, pensando aquele anel cartilaginoso, pensando a estrutura como cartilagem. Aqui está sendo pedido para mostrar só em função da cartilagem hialina, né? Por causa dessa estrutura em específico. Até porque vocês terão aula de respiratório depois, né? Vocês têm só o sistema respiratório especificamente para visualizar. Aí nós entramos numa próxima lâmina, né? Uma próxima lâmina que é chamada de ossificação intramembranosa, certo? Então, assim, vamos ter tipos de células, que esses tipos de células a gente chama de osteoblasto. Quando eu falo em tecido ósseo, tem três tipos: osteoblasto, osteócito e osteoclasto. São essas três células que compõem o tecido ósseo. Na verdade, o blasto e o ócito é uma transição, seria assim um amadurecimento de um tipo celular em outro, né? Até porque depois a gente vai ter uma compactação do osso, que é justamente essa matriz óssea calcificada. Mas ouvir falar em aí tecido ósseo, tem que lembrar sempre que existe três tipos de células. Osteoblasto, que é o início, digamos que é os primórdios, depois vai ter osteócito, mas a gente também ainda tem um outro tipo que é osteoclasto, certo? Nesta imagem aqui, né, nesta imagem de ossificação intramembranosa, e aí nós temos um tecido conjuntivo embrionário. Então, assim, aquele tecido que é um tecido mais inicial, né, originalmente falando. Aí sim, o processo, né, de ossificação, basicamente, vai desencadear nessas células osteoprogenitoras, osteoblastos, osteócitos e matriz óssea, que é um processo de formação, na verdade, dessa questão da ossificação, do processo de ossificação. Tem uma coisa assim interessante, né, que a gente fala aqui, ó, a gente fala em matriz óssea, quando a gente fala em osso, a gente fala em cálcio, né?
E aí tem um ponto bem importante, porque existe uma relação entre a nossa, aí, o tireoide ou paratireoide, né? Que a gente faça realmente um monitoramento, e isso em termos de exame, porque a gente tem uma substância que se chama calcitonina. E isso é verificado justamente por essa região, né? A gente pode verificar isso no sangue, por exemplo, a questão de T3, T4, TSH, quando se pede um exame lá para ver se tem e como é que está a questão da tireoide. E a gente consegue perceber se vai estar tendo uma produção daí, então, de calcitonina, e essa calcitonina, então, tem a ver com a ossificação, porque tem a ver com o cálcio, tem a ver com os ossos, né? Então, existe uma relação bem importante aí, às vezes, assim, falar de ossos, claro, é falar de dissometria óssea, é falar de osteopenia, é falar de osteoporose, muitas vezes, né? Tem várias alterações que o osso pode ser acometido, na verdade. Tem outros exames, né? Mencionei um deles agora também, agora há pouco, né? Da histometria óssea, que pode ser feito, enfim. Mas daqui um pouco essa questão de verificar lá a tireoide para a tireoide também é importante. Uma questão mais clínica, né? Para compreender, de repente, o que está acontecendo com aquele indivíduo, com aquele paciente, por exemplo, numa determinada situação. Não é obrigatório, mas acontece mais com o pessoal de idade, né? O que acontece? Olha só, osteopenia sempre é um processo inicial de osteoporose. Muitas vezes, até às vezes, pode ser, digamos, mais assintomático, né? Quando tu tens, assim, essa questão do início, digamos, de um enfraquecimento dessa estrutura óssea, dessa calcificação, por exemplo. E aí, obviamente, vai levar à osteoporose. Claro, tem outras alterações que envolvem os ossos, né? Artrite reumatoide, enfim, artrose, né? São outras complicações também que tem exames específicos aí que permitem verificar como é que está essa matriz óssea, como é que ela está em termos de composição, em termos de estrutura, na verdade, né? Mais até aqui nessas situações de estrutura. Mas é só para a gente também poder conectar com coisas aí do dia a dia e práticas do dia a dia também. Tá? O osteoblasto, eu deixei aqui, fiz assim, coloquei para que vocês tenham, né? O osteoblasto, sim, é uma célula, ela é mais achatada e é uma célula jovem, é uma célula primordial. E é ela que vai dar origem à matriz extracelular óssea. Ela vai sintetizar isso, tá? Quando a gente vai pegar um osso, a gente vai ter por exemplo, um osso longo, um fêmur, por exemplo, né? A gente vai ter uma camada que reveste esse osso longo, que é o chamado periósteo. É uma camada de revestimento, seria assim a camada mais externa. Então ele vai proteger, vai auxiliar sim o reparo de fraturas. Só que tem um ponto importante, se é uma parte mais externa, é uma parte vascularizada, tem vasos ali, a gente tem uma questão desse periósteo nutrir o tecido ósseo. Então, tem a nutrição do tecido ósseo por essa estrutura mais externa. Tá? Então, falar de osso, mais uma vez, a camada agora que eu estou colocando um ponto a mais, periósteo. Periósteo, camada mais externa. E aí vai ter essa matriz, pode falar. Quando o pessoal tem aquele problema na junta, no caso, que tem aquela dor, é relacionada a esse periósteo? Não, não necessariamente. Aí tu tens que ver alguma coisa de articulação, né? Por Mas às vezes exemplo, aí vai ter algumas outras patologias, né? Também, agora tu falando em articulação, especificamente de dor, articulação, a gente tem uma que é gota, né?
Gota Ah, é um processo inflamatório que acaba acontecendo na articulação, fica mais inchado, edema, né? Tem um edema ali naquela região, tem dores, assim, parece que como se fosse uns alfinetes, umas agulhadas espetando ali aquela região. Às vezes tem que fazer uma retirada de líquido também, mas pode ser questões da articulação. Não tem necessariamente aqui envolvido com esse periósteo. Periósteo mais até a questão de fraturas, né? Tu tem uma lesão e daí tu tens os tipos de fraturas aí, que o osso pode romper em diferentes formas também, né? Mas temos que verificar, por exemplo, às vezes vai ter um desgaste lá da cartilagem do menisco, né? Então, pode ser esse desgaste. Pode ser um desgaste dos discos intervertebrais. Então, tu tens outro desgaste. E daí é um desgaste entre duas estruturas ósseas que, teoricamente, pode acontecer um pinçamento de um nervo, pode acontecer um atrito do osso com o outro, tá? E aí, não é, agora aqui nesse sentido, né? Esse falar diretamente, sim, que é relacionado ao periósteo. Geralmente envolve essas outras situações. Né? A gente tem, como por exemplo, lá, o menisco, tem os ligamentos também, né? Ligamento anterior, posterior, ligamento colateral, ligamento cruzado, o anterior e posterior, enfim. Então, esses ligamentos também podem sofrer alguma alteração, alguma lesão, enfim. E isso pode comprometer a articulação daqui a um pouco. Né? gente. A matriz extracelular, ela tem uma estrutura muito importante, que a gente ouve falar muito, que é colágeno. Né? Então, a gente tem colágeno, só que essa matriz, ela é formada, sim, por colágenos, a gente tem vários tipos, aí, um colágeno tipo 1, mas a gente tem uma parte que é chamada de inorgânica, né, mesmo. Então, são alguns elementos químicos ali, né, como sódio, potássio, fosfato, então, que vão dar essa sustentação também para a matriz extracelular, para essa estrutura aí óssea, mais uma vez. E os osteócitos são os osteoblastos, como eu disse antes, né? Imagina que o osteoblasto é o início e o osteócito é o produto final. Eles vão migrar, né? E vão ter a sua matriz calcificada. Então, assim, aqui aparece, a gente consegue observar algumas lacunas, né? Porque está num processo, aqui também a gente consegue observar, né? Está num processo de transição do que tem que ser preenchido e do que era o início do processo. Então, eu tenho geralmente um início, aí um deslocamento, ó, ali eles estão concentrados, depois eles se deslocam, matriz extracelular, e aí ele tem que realmente compactar, que é o osteócito, né? O osteócito é o produto final, certo? Então, não esquece, e os demais, depois que assistirem, também não esqueçam isso, né? Sobre essas composições aí da estrutura óssea. Aqui é uma imagem mostrando, né, em um outro ângulo, como é que é a medula óssea. E aqui tem um outro ponto, né? Falar de osso é falar de medula óssea, é falar das células sanguíneas, é falar da produção do nosso sangue. Então, a gente ouve falar em hematopoiese. A gente ouve falar de produção dos elementos figurados do nosso sangue. Então, a gente ouve falar em formação de eritrócitos, formação de glóbulos brancos, formação de plaquetas, tá? Inclusive tem doação de medula óssea também, tem procedimento para isso, né? Para retirada, enfim, tem até um cadastro aí que é feito para fazer também essa doação pela questão da compatibilidade, né? Se isso efetivamente a pessoa tem interesse em fazer. Então é Eu só fiz um esse outro cadastro, link que eu estou. Oi, pode falar. eu fiz esse cadastro para doação de medula, só que ele disse que é muito raro ser chamado, porque a compatibilidade é muito difícil de acontecer. Mas eu fiz o cadastro. Fez o cadastro? A Quanto medula, tempo isso. já? Ah, vai fazer. Deixa eu ver. Vai fazer uns 4 ou 5 meses.
Ah, mas então tem, porque tem, ele fica lá no site, né? Às vezes Sim, eles até podem te entrar em contato para atualizar alguma coisa, mas ele isso, fica e ele vai sendo renovado, na verdade, né? Hoje ele tá o cadastro direto dentro do site do Inca, né? Que tu isso. consegue, né? Que tu consegue É, estar fazendo este cadastro, mas é bem interessante, né? E se tu te cadastrou, acho que é recente e, né, essa compatibilidade de repente vem acontecer e vão te chamar, porque às vezes assim, 5 anos ainda fica, mas eles vão renovando e eles vão atualizando. Então, que bom que tu fez, né? Que bom que tu fez essa e tu tem essa vontade também, né? Tem parte de ti essa vontade aí. Muito eu faço interessante. dessa e aí falaram sobre essa questão, então achei bem legal. E pode salvar a vida, né? A questão da doação de medula óssea. Claro, claro. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Isso aí. Então, olha só, aqui a gente tem a estrutura, né, do periósteo, da estrutura externa mesmo, né? Os osteócitos, a estrutura que está na matriz mesmo, mais calcificado. E pensando aí do osso longo, né? Então já vamos até colocar alguns nomes aqui. Este osso longo, então, é um osso que ele tem algumas extremidades. Ele tem algumas extremidades? Não. Ele tem alguns acidentes ósseos e ele tem duas extremidades que são as pontas dele, né? Que a gente chama de epífise. Então, quando a gente pega um osso aqui, ó, isso a gente chama de epífise. Aqui seria uma epífise também. E no meio diáfise, né? Essa parte do meio diáfise. E tem alguns nomes, alguns eu vou falar depois, né? Das estruturas ósseas, que são chamados também de acidentes ósseos. Só representando aqui, fazendo um link com o que eu mostrei anteriormente, né? Aqui tem a medula óssea vermelha, justamente relacionada a essa questão da doação, da produção dos elementos figurados do sangue, enfim, super importante também, tá? Eu trouxe exatamente, eu deixei assim, exatamente como vocês têm até, né, no material. Este sim é um aumento de 10 vezes com os osteócitos, os osteoblastos, os osteoclastos e a matriz orgânica, a matriz óssea orgânica. Na verdade, então, vai passar por um processo de transição, mais uma vez, não esquecendo isso, né? Esse processo dessa ossificação intramembranosa. Aqui é só uma outra imagem mostrando só para isso ficar bem registrado mesmo, enfim, para que seja compreendido. Eu deixei essa referência aqui, que é o Junqueira, tem o Junqueira e Carneiro, é um autor que traz muitas ilustrações na parte da histologia, né? Então, assim, geralmente quando a gente se utiliza algumas referências, e essa é uma delas, né? E não é diferente que ele traz imagens aí histológicas e traz muitas vezes também em microscopia eletrônica, de varredura, enfim, algumas imagens nos seus livros aí da parte da biologia celular, da parte da histologia, que é uma parte também que a gente está vendo e mesclando aí na nossa aula. Aí, Ela é um oi? zoom da linha dela? Oi, só um pouquinho. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu pode falar, tô te ouvindo. Naquela outra imagem lá, a anterior. Deixa eu ver. Uma delas é o zoom da outra? Aham, é É, isso né? aí. É Ah, uma ampliação. Uhum, isso. tá? É que aí, se tu te lembra, né? A gente, claro, quando usa lá no laboratório, a gente usa o óleo de imersão, e a gente sempre começa do menor aumento, sempre pega a lâmina, olha no menor aumento e vai indo para o maior aumento, até a gente conseguir ver as estruturas em detalhes, né? Ah, isso aqui é um osteócito, eu consigo observar realmente, efetivamente, em mais detalhes, né? Realmente é uma transição.
Aqui, a medula óssea, né, a gente tem, então, essa produção das células sanguíneas, que é a hematopoiese, e aí, na verdade, tem uma outra coisa importante, assim, que eu preciso destacar neste momento, que é a questão da produção, além da produção do sangue, né, e isso está diretamente relacionado com anemia. A gente tem os quadros de anemia aí, né, anemia ferropriva, megaloblástica, tem vários tipos de anemia relacionados muitas vezes assim à falta de vitamina B12, enfim, de estruturação da hemoglobina, por exemplo, né? Desses elementos aí figurados do nosso sangue, mas a gente também pode estabelecer uma relação com a questão do sangue relacionado aos tipos de anemia. Aonde que a gente tem essa produção, né? Basicamente, os locais que a gente encontra aí, no nosso osso externo. Então, a gente vai ter um osso, né? Que é um osso que está conectado com as costelas. Basicamente, a gente tem em osso longo, a gente tem nas vértebras também. Vértebra é uma coisa que a gente vai falar semana que vem, no nosso próximo encontro. As costelas. E a gente tem ainda no crânio, né? O crânio também tem essa produção, mas vamos pegar e considerar que neste momento, né, principalmente ossos da cintura pélvica, a gente tem essa produção, e o fêmur, por exemplo, né, que é um exemplo de osso longo, bem clássico, aí também a gente vai ter essa produção desses elementos figurados, dessas células sanguíneas. Mas nós temos também a medula óssea amarela, com a presença, está bem destacado, que é a questão de reserva de gordura. Então, a gente tem os chamados adipócitos, que são essas células de gordura aí, que estão na parte, então, chamada de medula óssea amarela. Aqui é só para mostrar uma imagem, né? Então, como é que a gente tem isso? Então, se nós vamos pegar ali, ó, medula óssea vermelha, o disco epifisário. Esse disco epifisário é justamente porque eu estou tratando da epífise, né? Eu estou tratando dessa região aqui, ó. Né? A epífise aponta as extremidades do osso. Então, a gente chama de células pluripotentes essas células, sim, que vão formar as células sanguíneas, tá? E vamos ter aqui nesta região, na verdade, isso estaria localizado exatamente nessa região aqui, que é esse chamado disco epifisário. Então, vai ter a extremidade, vai ter esse disco epifisário, vai ter a diáfise, que é a parte do meio, a parte do centro, tá? Essa parte do centro aí, que, na verdade, é uma outra parte com medula óssea amarela. Essa medula óssea, na verdade, deixei aqui, né? A medula óssea, quando a gente passa por um processo de senescência, envelhecimento, a medula vermelha vai ser substituída por células de gordura, por células adiposas. Então, vai se tornar amarela. Tá? Então, essa daqui tem que ficar registrada também. Ela não produz as células sanguíneas. Então, essa é uma transição de uma para outra. A gente consegue ver nitidamente aqui os adipócitos, ó. Então, aqui ela vai ficar ali depositada e é a nossa medula óssea, então, amarela. Esse processo faz com que o idoso ele tenha uma dificuldade de mobilidade, em caso? Oi, desculpa, pode falar. É esse processo que faz com que o idoso tenha mais dificuldade na mobilidade? Não, tu diz assim, que sentido essa mobilidade que tu tá pensando? De locomoção? É isso? Locomoção, ou sentir assim, a locomoção mais problemática, né? Esse Uhum. sistema faz com que o sangue vire gordura aí nessa parte da medula? Não é, não. A gente tem ali uma porosidade e ele fica mais airado, na verdade,
é justamente nas extremidades, né? Então, esse desgaste que pode acabar acontecendo é nas extremidades do osso, né? Do osso do indivíduo. Não tem a relação aí com essa questão dessa transição da medula. Deixa eu só... Ele tá... Só um pouquinho aqui. Aqui. Tá vendo a projeção aí, tá? Tô vendo sim. Tá bom. Deixa eu... Só um instante, velho. Só um pouquinho aqui. Sem problema. O professor, só para me avisar logo, como sei que a aula era para ter começado às 7, né? Eu tentei logar e tudo, mas deu problema e a gente começou quase 8, né? Uhum. Às 10, teria que ser ir até às 10, né? Eu acredito que seja. Que eu tenho um compromisso de buscar meu sobrinho às 10, eu não sei se eu vou poder se estender, tá bom? Que minha irmã vai Tá, até viajar que hora tu vai conseguir ficar daí? Eu me organizo aqui. até às 10. Ah, tá. Perfeito. Tranquilo. Não, Na até lá teoria vai. seria, que seria até o horário da gente, né? Mas como a gente começou tarde, eu não sei se ia atrasar. Mas como Não, eu tenho que pegar. não, tudo bem. Não, eu ia ficar, sim, eu ficaria um pouco mais, mas eu fico até as 10 aqui e daí eu me organizo para encerrar nesse horário. Só um instante. Certo. Tu tá vendo ou tu não tá vendo? Me diz aí. Não tá vendo, né? Eu estava, agora não tô mais. Tá bom. E tu tá indo para a reta final já quase do curso, é isso, né? Mas Tô praticamente na metade, né? Tô no é, quarto semestre. quando que vocês, do curso de vocês eu não sei, quando que é que vocês começam estágios, enfim, O meu começa agora no próximo semestre. Eu tenho que começar a estagiar. já tem estágio. E esse teu Obrigatório. primeiro estágio é onde? Olha, ainda não consegui identificar, não consegui ver onde vai ser esse estágio. Uhum. Eu sei que a partir do próximo vai ter o estágio obrigatório, só que eu ainda não consegui ver com a coordenação como é que vai ser essa questão do estágio. Sim, Mas acho tá. que é por causa do Covid, né? Acho que eles estão organizando ainda, não Assim, está decidido. agora tá, até o pessoal aí da nutrição, enfim, os hospitais estão restringindo, né? Que eles iriam também iniciar um estágio, mas com as parcerias, até que a instituição tem, mesmo com as parcerias, eles não estão liberando em função do alto índice de contaminação e propagação do vírus, né? Então Isso, tá então, mais complicado. por isso que do meu curso seria no próximo semestre ainda, só que como está essa questão do Covid, eu acho que ainda não deram nenhuma informação mais concreta ainda. Sim, sim. É, mas a instituição tem parcerias, ela tem parceria. Ah, sim, ótimo. Deixa eu ver. Eu estou colocando de novo a apresentação porque ela acabou saindo aqui, tá, Wellington? Então, e eu preciso te mostrar as imagens, mas já vai voltar.
Essa é a primeira disciplina que está voltando, Wellington? É a primeira que está voltando. Tá certo. Agora voltou. Vamos lá, vamos... Voltou aí, né? Agora tá aparecendo aí para ti, né? Ainda não. Ainda Pode ser que não? esteja, pode ser que esteja demorando, mas vai entrar, mas ainda não. Agora entrou. Ah, tá. Me... tá, ok. É que tu sabe que esse Microsoft Teams, ele é bem pesado, sabe? Então, às vezes, eles atualizaram ele, mas ele é, assim, realmente, às vezes, para abrir o arquivo, enfim, ele acaba se tornando mais lento mesmo, porque é um aplicativo, um sistema pesado. Assim, na verdade, eu uso ele todo dia no trabalho. Usa bastante ele? Agora eu tô usando na época da pandemia, né? Mas Ah, sim, a gente está usando direto, né? é, Na verdade, cada instituição, às vezes eu uso esse num, daí de eu sei repente muda. que demora mesmo para carregar. Deixa lento, ele é meio pesado. É, ele é pesado, né? Tá, me diz uma coisa, tu tá enxergando ou tu não tá enxergando aí? Eu tô enxergando. Tá, então vamos lá. Essa daqui. Essa é a próxima lâmina, então, né? Lâmina de ossificação endocondral. Essa lâmina endocondral vai mostrar um processo aí de ossificação do que exatamente acaba acontecendo, né? Então vamos pegar assim, disco epifisário é aquela parte que fica ali na região da epífise, né, que é a extremidade do osso. Aí nós vamos ter uma primeira região, que é essa primeira região aqui, ela vai ser chamada de zona de cartilagem em repouso. Por que ele tá... Só um pouquinho. Na verdade, tem uma transição ali, né? É zona de cartilagem em repouso que passa a ser chamado de zona de cartilagem seriada. Seriada, justamente, essas estruturas que tu estás vendo aí, né? Elas lembram um seriamento, na verdade, por isso que ela assim é chamada. Aí depois, na verdade, é bem tênue aqui a diferença entre a seriada ter uma zona de cartilagem já mais hipertrófica, então a estrutura celular a gente consegue ver que ela está mais ampliada, maior, na verdade. Na sequência, cartilagem calcificada,
E por último, então, a zona de calcificação. Então, a gente tem essas camadas aí, que também precisam ser identificadas, quando a gente pega a estrutura óssea, né? A gente está tendo um processo de amadurecimento dessa estrutura óssea, desse processo, então, chamado de ossificação, mais especificamente endocondral. Deixa eu pôr. Essa ossificação endocondral, na verdade, né, vai passar por uma camada que é a região de cartilagem hialina, né, essa região de cartilagem hialina, que é a mesma cartilagem assim que a gente viu lá na nossa traqueia, né, que é a mesma que a gente viu. Deixa eu aqui. Por que ele está aqui? Então, este processo de ossificação, sim, vai formar basicamente os nossos ossos longos, a tíbia, a fíbula, o húmero, o fêmur, tá? A gente tem uma série de ossos, tanto ossos curtos, mas a gente tem ossos longos. Quando a gente fala de osso, a gente fala do tipo, né? Osso chato, osso irregular, osso plano, osso sesamoide, enfim, tem vários tipos. Este processo aqui de ossificação, chamado de endocondral, vai constituir os ossos basicamente curtos e longos. E aí, nós vamos ter lá na cartilagem hialina um tipo de célula que a gente chama de condrócitos. Condrócitos. Tá? Então, aquelas células lá na cartilagem são chamadas de condrócitos e elas vão sim se proliferando, vão se depositando na matriz extracelular e vão, então, na sua constituição, tendo o colágeno, porque a gente também já falou que o colágeno está presente nessa matriz extracelular. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção agora aqui é dessa estrutura celular da cartilagem, que a gente então chama de condrócitos, tá? Entre as nossas vértebras vai ter o disco intervertebral, né, que pode sofrer um desgaste, pode acontecer aí um atrito de um osso com o outro, mas a gente pegando a estrutura, o disco intervertebral mesmo, tá? Isso é uma outra lâmina aí que precisa aparecer. Esse disco intervertebral, ele tem sim um núcleo que é chamado de núcleo pulposo, que é a parte mais central, que amortece os impactos, na verdade. Tem uma estrutura externa, chamada de anel fibroso. É uma cartilagem com a presença de condrócitos, né? Então, aí nós temos também no entorno a presença dos condrócitos, né, nesta região. Então, tem no centro o núcleo pulposo e um anel fibroso repleto desses condrócitos, dessa cartilagem, que vai estar no entorno. Então, quando a gente pega aquela estrutura entre as vértebras, que a gente chama, né? Ah, isso aqui é cartilagem. Então, basicamente, ela é formada por condrócito e por esse núcleo pulposo. A presença desse núcleo bem no centro. O núcleo pulposo, sim, é uma estrutura bastante hidratada e vai absorver os impactos, né? Então, assim, realmente a gente diz que é uma diminuição de amortecimento de uma pressão, enfim, protege as nossas vértebras, mas pode acontecer, às vezes, de ter algum desgaste. Aí a gente tem que avaliar isso com calma para ver que tipo de alteração que isso está acontecendo, se tem que fazer algum procedimento cirúrgico, se tem que colocar um espaçador, enfim. Isso tem que ser avaliado cada caso em separado. Temos lâmina também de tendão, né? A gente tem os nossos tendões aí pelo nosso corpo, que é justamente a terminação da parte. A gente pega, por exemplo, assim, o músculo. O músculo ele é revestido por uma coisa que a gente chama de fáscia. Aí na extremidade dele
eu tenho tendão, né? Um tendão bem comum aí, tendão calcâneo, né? Esse é um tendão aí bem comum que a gente consegue facilmente localizar. Então, este tendão, a gente consegue identificar um tecido conjuntivo, é tecido conjuntivo, sim. No tendão a gente tem essa estrutura aqui dele sendo denso e modelado, com a localização do núcleo, na verdade, né? E tem essa característica dele ser modelado pela sua estrutura, e a gente vai encontrar ainda uns fibrócitos, né? De forma regular, que vão formar umas fileiras, na verdade, aqui, que a gente consegue ver, e a gente vai ter a presença ainda de uma série de fibras colágenas, dando uma mobilidade, uma sustentação também para o nosso tendão. Então, quando eu falo em tendão, tá, eu penso que é um tecido, é um tecido conjuntivo, é um tecido formado por fibroblastos na sua constituição e por fibrócitos também. Tá? Então, em termos de composição, e eu acredito que isso daqui, eu não vou me delongar, na verdade, isso aqui, porque é uma coisa que vocês acabam vendo na teoria, né? Aqui era mais em termos de localização e associar com a parte da teoria também. Então, por isso que não é até destinado, neste momento, assim, a gente ver a caracterização em detalhes disso, porque vocês veem isso na teoria. E o osso longo, esse osso compacto, aí, né? Pegar como exemplo, então, um fêmur. A gente vai ter aí, numa extremidade, uma cartilagem articular. Então, pensa assim, isso aqui é o extremo do osso. Tem um extremo desse osso longo. Nós vamos ter essa cartilagem, que é justamente este encontro, que pode ser esse encontro de um osso com o outro, tá? Nós vamos ter uma região chamada de epífise, que é a parte mais externa, né? A parte ali, a extremidade dele. Depois nós vamos ter a cartilagem hialina, que aqui está representado então pela letra P, cartilagem hialina. E aí nós vamos ter ainda a parte do meio, que é a parte mais longa desse osso, né? Que é chamada de diáfise. Então, assim, pego um osso, eu tenho epífise, tenho a diáfise, isso é a estrutura, assim, as estruturas mais, digamos, palpáveis, né, que eu consigo, assim, me localizar quando eu estou segurando um osso na minha mão. Eu vou ter lá uma parte de epífise e uma parte de diáfise. Não esquecendo que tem aquele periósteo, que é o que reveste e que vai nutrir também a estrutura do tecido ósseo, né? Também é um ponto que a gente agora tem que lembrar aqui. Quando eu conecto um osso com o outro, né, eu vou ter uma articulação entre uma extremidade com a outra. Então, uma região de articulação, que eu vou conectar dois ossos aí. Aí eu vou ter o encontro dessas articulações. Cartilagem aqui, ó. Aqui estão os condrócitos, ó. Aqui eu tenho, então, cartilagem hialina. Tá? Então, cartilagem hialina, isso aqui é o encontro de dois ossos. A gente pode observar, eu deixei aqui, ó, a ausência de pericôndrio nessas cartilagens também, que é um processo de modificação dessa estrutura, tá? E a epífise, que é a ponta desse osso, né, composta por tecido ósseo, medula óssea, aí bem nítido, então aqui a representação da local da medula, aonde que eu tenho, né, que é bem naquela extremidade. E nós vamos encontrar ainda entre as traves ósseas, a medula óssea, com adipócitos e células hematopoéticas. Aqui dá para ver direitinho, ó. Esse daqui são os adipócitos, tá? Isso aqui, tudo que eu estou vendo, isso aqui é tudo adipócito. Aqui também eu já consigo ver um pouco, né? Então, assim, consigo ver essa mescla dos adipócitos com as células hematopoéticas. Hematopoéticas, hematopoiese,
é o nome que a gente dá dessa função, e uma função bem importante dos nossos ossos aí, que é a produção do sangue, né, das células, dos elementos segurados do nosso sangue. Aqui tem um aumento, ó, como até tu perguntou também antes, né? Nós temos aqui um aumento. A parte da estrela, mais uma vez, né, deixei destacado aqui, mostrando a medula óssea. Aí os adipócitos, bem nítido, bem mais fácil de visualizar. Adipócito é bem fácil mesmo, né? E as células hematopoéticas. Então, consigo identificar aqui as células hematopoéticas. Bom, são essas células chamadas de células tronco, originam o quê? O que eu venho falando até então, né? Eritrócitos, hemácias, glóbulos vermelhos. Isso é uma coisa. Isso é um tipo de elemento figurado, né? Quando a gente vai fazer um hemograma, aparece lá, glóbulos vermelhos, eritrócitos. Tá? Tem os glóbulos brancos, os diferentes tipos, na verdade, né? Neutrófilos, eosinófilos, basófilos e monócitos, e os linfócitos. Cada um deles tem uma função, eles estão relacionados com alguma coisa que pode estar alterada no nosso corpo. Na disciplina de imune, tem uma disciplina que se chama de imune, é uma disciplina que diz respeito a estudar essas alterações aí relacionadas aos elementos figurados. Tá? Então, assim, a gente consegue estabelecer uma relação nesse sentido também. Mas, quando a gente pega lá o hemograma, aparecem todos esses nomes. E cada um deles tem uma função. Como eu disse, pode ser um processo de alergia, pode ser uma questão de uma doença viral, né? Então a gente vai ter ali linfócitos do tipo B, linfócitos do tipo T. Isso vai estar alterado. Tá? Isso é produzido lá, na medula, né? Mas ele vai ir para onde? Vai ir para o timo, por exemplo. Então, o timo é uma estrutura bem importante que está relacionada com a nossa defesa. Porque lá nessa região eu tenho que ter um amadurecimento dessas estruturas para depois circular isso na corrente sanguínea. Então, tem uma etapa ainda que acontece de amadurecimento, né? Aí é interessante que na disciplina de imune vocês compreendem o processo de formação da célula e o processo de amadurecimento dela. Aonde que acontece esse amadurecimento? Tá? Aonde que completa esse amadurecimento dessas células aí do nosso sangue? Aqui tem um osso, é bem bonito, né? O osso longo em formação, então com região de epífise, com região de diáfise, e aí a cartilagem alina também, bem definida, né? E a gente vai ter um processo de substituição do tecido ósseo por um tecido endocondral. Tá? Então, há uma substituição, há uma transição neste processo aí. Este processo também a gente precisa compreender, né? Que esse processo culmina na morte dos condrócitos. Então, a morte dos condrócitos é aquela estrutura da cartilagem hialina, né? E aí vai dar aí a formação de espaços, uma série de espaços aí que vão ser formados, né? Porque tem essa transição, a partir dessas lacunas, que na verdade vão ser preenchidas agora neste momento por uma medula óssea. Então há uma transição, é todo um processo de transição aqui de formação. Né? Falar de osso é falar de epífise, é falar de diáfise, é falar de medula, é falar de cartilagem hialina, é falar dessa cartilagem epifisária, né? É falar dos condrócitos. Então tudo isso são termos que acabam aparecendo quando a gente fala de sistema esquelético, quando a gente fala de osso. Né? Aqui é imagens que se repetem. Eu vou aqui agora, mais uma vez, né, mostrar este osso longo, pegando bem a parte esponjosa, a parte mais compacta deste osso, epífise, essa extremidade, diáfise, a parte mais longa do osso. Tá? Então, isso é uma questão de reconhecimento da estrutura óssea. Quando a gente pega isso, a gente consegue
identificar essas estruturas. E aí, de todos esses ossos que a gente vai identificar, que a gente vai conseguir identificar aí, eles têm uma classificação, né? Ah, é um osso longo, é um osso plano, como eu falei, é um osso irregular, é um osso pneumático, é um osso sesamoide. Mas por que eles recebem este nome? Porque tem a ver com a sua questão do seu comprimento, com a sua largura e com a sua espessura. Então, essa classificação aqui é bem importante, né? Quando o comprimento é maior que a largura e a espessura, eu vou ter lá um fêmur, o rádio, a ulna, as falanges, né, que a gente encontra aí, falange distal, falange medial, falange proximal. Então, são exemplos que a gente tem, né, para compreender o porquê que eles são assim chamados. Então, tem que fixar no quê? No comprimento, na largura e na espessura. E aí eu vou saber que, de acordo com essas três informações, eu vou ter a classificação dos tipos, diferentes tipos de ossos, né? Vamos reconhecer agora, né, escápula, ossos do tarso, ossos do carpo, onde que são os ossos temporais, das vértebras, pneumáticos também. Esse aqui é uma, digamos, peculiaridade nele, né? Ele tem uma cavidade aérea no seu interior. A gente consegue observar isso quando a gente pega, a gente vê que tem essa cavidade, a gente diz, então isso aqui é um osso sim pneumático, tá? Um osso examoide, eles vão estar conectados, aí se desenvolve nos tendões, nos ligamentos, e o exemplo clássico que a gente tem é a patela, né? Então, antigamente, a gente também conhecia como rótula, mas a anatomia acaba sofrendo algumas alterações em termos de nome, né? Para que fique claro, já que era um objetivo até da nossa aula, a gente já começa a compreender um ponto que a gente vai esmiuçar todos os ossos do axial semana que vem, mas tem que compreender agora a diferença entre um ponto e outro. O axial, né, é a caixa craniana, é a coluna vertebral, são as costelas, a caixa torácica aí, fazem parte do esqueleto axial. É aquele que é o principal. Tá? O que está conectado a ele, a gente consegue perceber lá a cintura escapular, cintura pélvica, né? E a gente vai ter então aí o esqueleto apendicular, tá? Tudo bem, Wellington? Tá aí? Tranquilo. E o esqueleto apendicular, né? Então aí esse que está conectado, ó, conectado com a cintura pélvica e cintura escapular, né? Mas a gente tem os membros superiores e membros inferiores. Tá? Então vamos lá. Primeiro osso, né, que está aí para vocês observarem, é a nossa clavícula. Essa nossa clavícula, sim, ela tem um formato de um S, certo? E ela tem os acidentes ósseos, né? Essas estruturas que a gente consegue ver aqui, tubérculo, por exemplo, essas faces dessa extremidade aqui do acrômio, o acromial, na verdade, né, external, são também chamados e conhecidos na anatomia como acidente ósseo. Então, este daqui em especial é só para reconhecer, né, onde que ele está localizado, cintura aí da cintura escapular, a nossa clavícula, né, que aqui na imagem, deixa eu mostrar na outra, vai ficar melhor. Aí tem um osso bem importante, né, que é a nossa escápula. O que eu quero chamar a atenção na escápula, né? É um osso chato, sim, tem uma estrutura super importante que a gente chama, então, aqui eu vou destacar, que é o chamado acrômio, né? Então aquela estrutura ali, ó, vocês conseguem ver aqui num ângulo posterior, né, bem aonde que é este acrômio. Então, destacando aqui, gostaria que vocês lembrassem, né, pelo menos de 3 estruturas quando batesse um olho nessa escápula. Não só simplesmente saber assim, isso aqui é escápula, né, mas a gente tem esse acrômio, né, a gente tem um processo
coracoide, uma região aqui, ó, que aqui aparece, um pedaço dela aqui também, então é chamado de cavidade glenoide, são as regiões principais que a gente teria que assim reconhecer quando pegar essa escápula, né? Obviamente tem uma incisura da escápula, né? Mas chamaria a atenção de vocês para o acrômio. A gente tem um acrômio, um processo coracoide e uma cavidade glenoide. Né? Então, assim, ó, o que eu já vou chamar a atenção aqui, e eu vou deixar isso, então, inclusive, e daí o Elton, tu até pode comentar também com teus colegas, no início da próxima aula, eu vou fazer uma retomada principalmente dos nomes das estruturas ósseas, e daí eu vou mostrando as imagens e vou perguntando aí também o nome dessas estruturas. Então, tem um período para vocês darem uma olhada com mais calma, olharem de novo a aula, assistir aqui, mas essas que eu estou enfatizando, claro, vocês estão vendo vários outros nomes, mas principalmente essas aqui que vocês saibam reconhecer. Tá? Ok. Nós, pode falar. Não, certinho, é isso aí, pode deixar. Tá bom. Aí nós vamos ter o húmero, né? Aí nós temos braço e antebraço. Rádio, né? Com a questão a gente sempre fala, né? O rádio do lado, qual é o lado que é o rádio? Porque a gente tem a antena, então de um lado vai ter o rádio, do outro lado, se eu sei que o polegar está aqui, eu sei que deste lado eu tenho um osso chamado de rádio, e no outro lado eu tenho o osso chamado de ulna. Tá? Nossa mão vai ter vários ossículos aqui, que na verdade são 8 ossículos, são os que compõem a região do carpo. Na nossa mão é carpo, no nosso pé, esta região semelhante com ossículos são chamados de tarso. Né? Vamos pegar aqui ossos do carpo, aí nós vamos ter as falanges, né? Falange, como eu disse anteriormente, né? Falange proximal, falange medial e falange distal. Distal está mais distante de um plano de referência nosso, então é um plano sagital. Semana que vem eu falo isso para vocês, os planos. Então, eu uso como referência um termo, se é proximal, se é sagital, né? Se é lateral, se é medial. Então, por exemplo, né? Polegar, ele está mais lateralmente, então ele está para o lado de fora, por exemplo, né? Mas eu também posso fazer essa conexão de informações no sentido de falanges, né? Falange proximal, falange medial, falange distal, falange medial e falange proximal, porque está mais próximo de uma referência que a gente tem, que é esta linha chamada de plano sagital. A anatomia a gente trabalha muito com esses planos chamados de planos de secção e planos de delimitação, que vai delimitar o quê? O meu lado direito, o meu lado esquerdo, se é superior, se é inferior, se é anterior, se é posterior, né? Se é frente, se é costas, anteriormente, posteriormente, direito, esquerdo, superior e inferior também. Eu vou trabalhar mais com vocês bem no início, na nossa próxima aula, trazendo esses pontos de novo dos planos, secção e delimitação, que é bem importante que vocês saibam, até para questões do dia a dia. Este húmero, então, o que eu vou destacar aqui deste húmero, né? Eu tenho uma região do húmero chamada de colo cirúrgico. Colo cirúrgico é onde eu seguro ali, né? Onde eu consigo firmar. Eu vou ter uma protuberância, que é um acidente ósseo, chamada de tubérculo, essa região chamada de tubérculo, a cabeça do húmero, numa extremidade, né? E na outra extremidade
chamo a atenção para uma região que a gente chama de capítulo. Essa parte aqui chamada de capítulo, e bem aqui no centro, que é a famosa tróclea, né? A famosa tróclea. Por falar nisso, né, nesta região também, e neste osso, a gente consegue delimitar algumas articulações, e isso tem que ficar atento, assim, reconhecer, por exemplo, assim, ó, este osso ele se articula com qual outro osso, né? A gente tem lá rádio e ulna, ele se articula com os dois, tá? Ou não? Então, quando a gente pega o esqueleto como um todo, temos que compreender o que se articula com o quê, né? Que osso se articula com qual outro. Isso também é um ponto bem importante, né? Que fique atento também quando olhar o esqueleto como um todo. O rádio, então, é justamente do lado do polegar, né? Destacando aqui, é o lado que a gente tem, que a gente chama de antena, né? E só precisa, neste momento, reconhecer aonde que ele está localizado. A ulna é o lado oposto, né? Fica bem ao lado, então, rádio e ulna. Então, rádio e ulna. Aí também tem uma coisa, né, que a gente usa como... Por que a gente também usa como referência esses ossos, né? Porque a gente tem uma questão bem prática de identificação dos pulsos, os pulsos aí, a verificação, né? Então a gente utiliza assim, vamos verificar a região do rádio, né? Do pulso aí localizado aí no lado do osso, que é chamado então de rádio. Vamos verificar no lado da ulna. Então a gente tem alguns pontos de referência em relação à verificação de pulsos, né? E tem vários, tem carotídeo, temporal, enfim, poplíteo. Então, são vários locais. Mas a gente acaba utilizando a ulna e o rádio como referência para uma questão também bem prática, né? Para a verificação de pulso aí, de artéria e bombeamento de sangue. Carpo, regiões da mão, né? Não precisa saber neste momento, não, a questão dos nomes dos ossículos aí, eu até deixei para vocês, mas não precisa saber, precisa identificar que nós vamos ter os ossos do carpo, daí depois nós vamos ter as nossas falanges. Tá? Isso sim precisa ser reconhecido e identificado. Aqui eu trago uma imagem, né, bem ilustrativa, assim, que mostra essa diferenciação. Então, do que é o distal, o que é o medial, o que é o proximal, o que é o carpal, ou a região do carpo e do metacarpo, na verdade, que a gente consegue diferenciar aqui, fica bem nítido isso, fica bem fácil de visualizar, né? Carpo, metacarpo, falanges, aí isso nas mãos. Quando a gente pegar os pés, a gente vai ter tarso, metatarso e as falanges. Então, isso a gente joga para a região dos pés. Tá? Cintura escapular, trazendo aqui a clavícula, a escápula, tá? Conexão de um osso com o outro, já articulação de um osso com o outro. A gente consegue perceber essas articulações, nós vamos dar nome às articulações também no nosso próximo encontro. E aqui, em uma riqueza de detalhes, né, eu trouxe para mostrar para vocês a cintura pélvica. Então, o que nós vamos ter num primeiro momento, né? Uma espinha ilíaca antero-superior. Essa espinha ilíaca é onde a gente consegue palpar, a gente consegue colocar a mão aí, né, na espinha ilíaca. O que nós vamos ter? Um osso, uma parte dessa cintura pélvica, né, que é chamada de íleo, ou o osso ilíaco,
nós vamos ter uma fossa ilíaca, tá? E vai ter uma conexão entre junções de dois tipos ósseos, né, que é o ilho, e abaixo nós vamos ter o isquio, e quando a gente conecta os dois, essa região aqui, que é onde encaixa a cabeça do fêmur, nós chamamos de acetábulo, tá? Então, ilho, isquio e acetábulo. Essas três regiões, principalmente aqui, considerando uma série de outros nomes que acabam aparecendo, é importante reconhecer. Reconhecer que temos a espinha ilíaca, a fossa ilíaca, o acetábulo e a região do isquio. A região do isquio aí. O que está aqui em vermelho é a região pubiana, do pubis, enfim, um tubérculo púbico, na verdade, é um acidente ósseo que a gente, na peça, a gente consegue realmente identificar. E aqui, bem aqui que a gente está conseguindo identificar, tem uma face sinfisial, porque tem uma cartilagem, né? Uma cartilagem que a gente chama, quando conecta as duas estruturas ósseas, de um lado e de outro, né? Lado direito, lado esquerdo, tem uma cartilagem bem no centro, chamada de sínfise púbica, ou sínfise pubiana. Então, essa cartilagem aí é um ponto de encontro, e essa cartilagem é extremamente importante, principalmente no momento do parto, na verdade, tem dilatação. A cintura pélvica, a gente consegue perceber uma diferenciação entre uma e outra pelo espaço interno, né? Se é masculino, se é feminino. Deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês. Deixa eu ver se eu... Vou mostrar mais uma vez no início do nosso próximo encontro essa cintura pélvica, né, destacando e chamando a atenção de vocês para essas estruturas, para esses nomes que são importantes, tá? De ilho, isquio, acetábulo, pubis, sínfise púbica, importante. Aqui a gente tem um pedaço, né? O que a gente consegue ver aqui? A gente consegue ver um pedaço do sacro, de um osso que está lá no centro, né? Um pedaço não, uma ponta, então, que é chamada de cox, e aqui a gente vê um lado, então, dessa cintura pélvica, ó, espinha ilíaca, ântero superior, fossa ilíaca, a gente consegue ver o osso isquio, pubis, e aqui no centro, o que vai ligar um osso ao outro, né, que aqui no centro vai ter, então, a chamada sínfise púbica, sínfise pubiana. Vamos ter o fêmur, a gente consegue ver aqui nesse fêmur, então, uma região de trocânter, trocânter maior, trocânter menor, tá? São estruturas bem importantes também, que a gente utiliza muitas vezes até como referência, mas fêmur, patela, tíbia mais espesso, fíbula menor, tem aí os ossos do tarso, metatarso e as nossas falanges. Então, aqui basicamente compõe, né, dos membros inferiores alguns ossos, mas eu destaquei aqui para vocês, pegar o fêmur em detalhes, né, quando eu seguro ele, eu preciso reconhecer que nós temos uma região de colo, uma região onde eu seguro lá a cabeça desse fêmur, tá? Trocânter, ó, como eu mencionei antes, trocânter maior, trocânter menor, o corpo do fêmur, diáfise, chamado de diáfise. Eu vou ter as extremidades aqui, ó. Aí que fica interessante, olha só. Côndilo lateral, porque é a parte que está para fora. Né? Então, eu tenho um côndilo e eu tenho um epicôndilo. Eu tenho um côndilo medial.
medial que está mais para a região do meio ou para uma região mediana, né? A região do centro do nosso corpo. Por isso que acaba aparecendo esses termos aí. Epicôndilo lateral, epicôndilo medial. Então, epicôndilo, epi sempre de fora, né, de extremidade. E o côndilo, essa parte mais interna, mas é ainda fazendo parte de côndilo lateral, que é da parte de fora. Tá? A patela é o mais simples que a gente tem, né? Aqui eu também trago uma outra questão de um autor aí bem importante da anatomia, que é o Sobota. Então, para aprofundar, de repente, né? Claro que vocês têm lá na plataforma, tem a questão dos autores e livros, enfim, atlas de anatomia. É bem interessante, às vezes até para acompanhar, né? Algumas questões da aula teórica, enfim. Os atlas sempre eles são bem-vindos. Mas a gente vai ter uma região de base, base da patela, o ápice da patela, e uma face chamada de face articular. É as mais estruturas mais fáceis e mais simples de repente identificar quando eu pego aí de todas as estruturas ósseas, né? Que dá para perceber que tem uma série de outros nomes. Essas são as mais simples. Tíbia. Tíbia eu vou destacar um nome aqui, né? Na tíbia a gente tem aquele ossinho que geralmente é quando a gente bate ele, né, na região interna, a gente considerando assim internamente a parte medial mesmo, né, a gente tem um osso que se chama de maléolo. Maléolo é este osso, então, medialmente, que está aqui no meio, né, e que geralmente a gente acaba às vezes batendo mesmo e sentindo um desconforto. Então, este maléolo é uma parte que eu queria chamar a atenção de todos esses outros nomes também que aparecem aí da tíbia, mas eu estou só salientando alguns deles aí para vocês. Depois nós temos a fíbula, né? Esta fíbula aí também com uma região de maléolo. Então, se eu tenho um maléolo medial, num lado é o maléolo medial, depois no outro lado eu tenho o maléolo, que é também aquela protuberância, né? Que a gente consegue encostar, inclusive, né? Encostar o dedo, palpar e sentir, chamado de maléolo. Maléolo é uma outra extremidade, então, aí na nossa fíbula. Só que nós estamos pegando uma região agora lateral, lateralmente falando. Tá? Os ossos do tarso, então a gente tem o osso calcâneo ligado aí com o tendão, né? Tendão calcâneo. A região, então, todos os ossos calcâneo. A gente vai ter os ossos do tarso, metatarso e as nossas falanges. Né? Também vai seguir a mesma ideia de falange proximal, medial e falange distal, mais distante do nosso plano de referência. Aqui é só uma outra representação de uma outra visão. Deixa eu te perguntar aqui, ó. Eu tinha mais. Tudo bem, Wellington? Tá aí? Sim. Sim, tá aqui, tá aqui. Oi? Tá aqui. Tá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou aproveitar algumas que eu tenho lá, porque eu tinha uma série de. Eu já ia fazer hoje, mas eu. Aqui. Quando tu olha essa estrutura aí, o que tu pode me dizer dela? O que ela é? Como é que é o nome dela? Deixa eu relembrar aqui só um momento. Essa parte é das escápulas, não é isso? Da cintura, da escápula.
Essa não é escapular, essa é a pélvica, essa é a cintura pélvica, essa é para baixo. O que tu tá Ah, falando aí é para cima. Tá falando ah, aí nas costas, né? isso. A escápula acima. Aqui é a cintura pélvica. Isso é o que o pessoal chama de bacia, né? Às vezes, É, popularmente, sim. O pessoal diz, ah, bacia. Tu te lembra como é que é a extremidade aqui, a ponta dessa cintura pélvica? Essa parte assim de aqui de cima? qual parte? Essa aqui onde eu estou sinalizando, ó. Tá vendo onde eu estou passando o cursor? Sim, Tu te lembra o nome dela? deixa eu dar uma olhadinha se eu notei aqui, peraí. Tá, tá bom. É que foram tantos nomes também, né? Descobriu Esse aí? é o, esse é o ilho, professor? Esse é o ilho, né? O osso é o ilho, exatamente. Esse é o osso chamado de ilho. Essa ponta aqui seria essa extremidade, a gente chama de espinha ilíaca daí, tá? Então o osso é ilho. Aqui Ah, nessa entendi. aqui a gente chama de fossa, porque ele é como se fosse uma fossa mesmo, fossa ilíaca. Aqui então a espinha ilíaca chamada de antero superior. Aí nós temos um local onde aqui é justamente onde eu encaixo a cabeça do fêmur, ó. Não sei se tu te lembra o nome dessa estrutura aqui, ó. Vou te dizer agora, peraí. Tá. Acho que é acetábulo, é isso? Isso mesmo, perfeito. É acetábulo, é isso mesmo, tá? Então, assim, ó, ilho, acetábulo, e como é que é o nome deste osso aqui, ó? Aqui eu deixei que é o pubis, mas esse daqui tem um outro nome, ó. É onde a gente está agora está sentado, está encostando aí uma região deste osso na cadeira, por exemplo. Mostra ele de novo aí com o mouse para mim ver onde é. Aham, e este daqui, ó, isso aqui, ó. Ah, deixa eu dar uma olhada aí. Tá bom. Esse é o skill? É, aham, exatamente. Então, assim, ó, ilho, espinha ilíaca, acetábulo, pubis, isquio aqui, e essa região aqui, já que aqui é o osso chamado de pubis, ó, tem uma cartilagem aqui no meio, que a gente chama então de sínfise pubiana ou sínfise púbica, certo? Sínfise pubiana ou sínfise púbica. Então, isso são alguns ossos aí que estou chamando a atenção neste momento, que fazem parte da cintura pélvica. Deixa eu pegar um outro. Aqui, ó. Esse aqui. Que osso é esse? Vou falar agora. Esse. Tu tinha falado antes, né? Sim, esse é exatamente. Esse é aquele. Deixa eu ver aqui o nome dele. Escapo.
Esse é a escápula, exatamente. Daí na escápula, tu te lembra que tinham 3 partes assim que eu disse assim, essas partes são importantes saber o nome, né? Lembro. Essa parte aqui, Acrômio, acrômio, isso mesmo. é, Depois, tem o processo processo coracoide, né? coracoide, isso mesmo. Aham. E aqui, essa região É o é chamada de cavidade, chamada, cavidade infuse de escápula. ó, não, ó, cavidade glenoide. Ah, sim, verdade. Cavidade glenoide, tá? Glenoidal, glenoide. Essas são as principais, tá bom? A gente consegue identificar, precisa identificar essas, pelo menos essas 3. Este osso aqui Esse osso. é o osso da nossa coxa. Osso da nossa coxa. É o fêmur. Isso, esse é o fêmur, né? Tu te lembra como é que é o nome dessa estrutura aqui do fêmur? Peraí que eu não tô vendo, peraí. Ó, tô sinalizando aqui, tu me diz se tu tá vendo. Qual delas? Qual É, estrutura seria? essa aqui, ó. Essa aqui. Peraí, vou falar agora. Professor, Oi? esse daí tinha foto dele dos dois lados, né? Virado de um lado e do outro. Eu acabei não. E aham, Eu acabei assim, ó, eu vou te ajudar aqui, ó. Se ela chama de, desse lado, eu peguei só do outro. tá? Então, assim, nós temos um trocânter, que é um maior, e um trocânter menor, né? Trocânter, esse se chama de trocânter. E o nome dessa região aqui, ó, onde eu seguro, ó, como é que eu chamo essa região aqui, ó? Peraí. Mostra de novo que eu tava com a tela reduzida aqui. Aham, certo. Essa região aqui, ó. Essa, tá, vou ver agora. Esse é o colo? Esse é o colo, isso mesmo. Então tem o colo, a gente chama de colo cirúrgico, né? Tem a cabeça do fêmur. Então aqui tu tá conseguindo identificar o trocânter. Como é que se eu pegasse tudo isso daqui, ó, essa extremidade do osso aqui, como é que eu chamo essa extremidade do osso ou essa daqui, ó? Essa de cima? Tanto faz, ó, de cima ou de baixo, ó, a extremidade. Ah, deixa eu As lembrar. duas, as duas extremidades, como é que é o nome das extremidades do osso? São as pontas, né? As pontas Ah, do sim. osso. Essa daí eu também não tô conseguindo achar. Ó, vou te ajudar aí também. Então, isso se chama de epífise. Epífise. Epífise são as extremidades, as pontas. Essa parte do meio, te lembra o nome? Essa parte aqui? É o corpo? O Este é o corpo corpo, também conhecido como diáfise. Diáfise, é o né? corpo já. Exatamente, é o corpo diáfise. Eu vou deixar, eu tinha mais que eu queria mostrar ali, mas eu vou fazer essa atividade de novo no início do nosso próximo encontro, com mais estruturas ósseas aí, para que vocês consigam ir memorizando, gravando, sabendo algumas estruturas e nomes aí bem importantes, certo? Certo. Daí, como tu tinha falado aqui também que vai precisar sair, eu acho que nós já vamos. Deixa eu só ver uma coisa aqui.
Nós vamos, então, encerrando o nosso encontro. Agradeço aí a tua participação e atenção também. E nós nos encontramos semana que vem, tá? Vou deixar aí, eu vou avisar pro pessoal lá no grupo, eu vou mandar, já mandei, na verdade, o link para eles, para que todos acessem na próxima aula. Isso, daí tu avisa que é esse link aí, que esse mesmo que tu recebeu, e nós nos encontramos semana que vem, às 19 horas, para dar continuidade à nossa aula, tá bom? Certinho, então. Até mais, professor. Boa Certo, noite. uma boa noite, bom descanso e até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.